Mês de agosto chegou e com ele o nosso vídeo atualizado de tabela FIPE. Vamos fazer um levantamento aqui dos preços dos principais veículos usados hoje do nosso mercado. Vamos comparar com o valor do mês passado e também vamos comparar com os preços mais antigos desses carros, há 2 anos atrás e há 4 anos atrás. Então vamos comparar agosto de 2020 com agosto de 2022 e agora agosto de 2024 para vermos se os carros estão caindo de preço ou se estão subindo, como que está a tendência de valores desses veículos usados aí no nosso mercado. E os mais atentos já devem ter percebido um novo quadrinho aqui no meu cenário, né? Que foi feito pela Monk Design, do meu amigo David, que é um cara especializado em gravações, corte a laser, vai desenvolver vários projetos de decoração para sua casa. Vou deixar o link aqui do Instagram dele para você também conhecer o trabalho dele, tudo que ele faz lá em gravações a laser, com uma precisão absurda. Prova disso é que ele mandou para mim também um chaveirinho aqui com a logo do canal num tamanho mais reduzido e ficou show de bola o acabamento, a qualidade do corte a laser da máquina dele. Muito bacana. Então, Monk Design, link na descrição para você conferir o trabalho do David lá depois. E vamos começar com o nosso levantamento de preços de tabela FIPE com um dos carros mais procurados no nosso mercado de usados, que é o Chevrolet Onix, versão LTZ top de linha, motor 1.4, câmbio manual, ano 2013. Há 4 anos atrás, mais precisamente em agosto de 2020, esse carro estava avaliado em R$ 33.136. Há 2 anos atrás, agosto de 2022, já estava custando R$ 46.016, inflacionou bastante. E agora está custando R$ 42.792, tá? Numa queda sutil de preço nos últimos 2 anos, mas ainda está longe de chegar no valor de 3 anos atrás. Pelo menos no último mês, né, comparando com julho de 2024, ele teve uma queda de 1,6% no seu valor, como você pode observar aí, e por ser um carro bem procurado, até que ele teve uma queda até bem expressiva. Passando para o segundo aqui, temos um Chevrolet Astra Sedan Advantage 2.08 válvulas flex manual 2011. E para quem acompanha todos os vídeos aqui de tabela FIPE do canal, sabe que eu coloquei um carro diferente, né? Então ao longo desse vídeo aqui vão ter mais carros do que eu costumo colocar em modelos diferentes, anos de fabricação diferentes, para a gente ter uma análise um pouco mais detalhada do mercado de usados aí como um todo, né? Então pegando esse exemplo aqui, há 4 anos atrás esse carro custava R$ 24.866. 2 anos depois, pouco mais de 31 mil. E agora está em 32.803, então ele ainda está em alta. Esses carros um pouco mais usados, na casa dos 30 mil reais, estão difícil de sofrer uma queda nos seus preços. São veículos que estão sendo bem procurados aí no mercado de usados, então infelizmente é dessa forma. E só no último mês o Astra subiu 2,3% no seu valor de mercado. Falando agora aqui de um veículo um pouco mais novo da Chevrolet, outro sedã médio, o Cruze LTZ 1.4 Turbo Flex automático 2017. 4 anos atrás esse carro custava pouco mais de 75 mil reais. Chegou a custar 90.577 em agosto de 2022 e agora está em 82.598 reais. Também aqui já numa queda um pouco mais perceptível nos últimos 2 anos, o que já é um bom ponto positivo, mas no último mês ele subiu 0,3%. Mas ainda assim eu diria que o Cruze tem uma forte tendência de desvalorizar, cair mais de preço aí nos próximos meses. É um carro de boa relação custo-benefício que está tendo essa tendência de queda aí já há alguns meses, e isso, pensando no médio e longo prazo, pode ser sim uma boa opção de compra, e com certeza. Agora um veículo que está difícil de cair de preço é o Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 Flex Manual 4 portas 2011. Olha só o gráfico desse carro. Só subiu de preço nos últimos 4 anos. Foi de 18.284 para mais de R$ 24.800 agora em agosto de 2024. Então é um carro que é muito procurado no mercado de usado, é um carro que é bem valorizado, de ótima revenda, então dificilmente cai de preço. Ele teve uma queda praticamente imperceptível aqui no último mês de 0,1%, não dá nem para considerar isso aqui como uma queda. No próximo mês ele pode subir 1%, 2% de novo. O Uno ele tá nessa tendência aí, infelizmente. Agora um veículo que está se desenhando para uma queda um pouco maior é o Fiat
Argo, versão Drive 1.3, 8 válvulas, flex manual 2018. R$ 44.596 era o preço dele há 4 anos atrás. Há 2 anos estava custando quase R$60 mil. E agora já está em R$ 53.353, já um valor bem mais baixo do que há 2 anos atrás, em torno aí de R$ 7 mil mais barato, e só no último mês caiu 0,5%. Não é uma queda tão expressiva assim para um mês, mas está numa tendência de desvalorização se você for acompanhar o preço dos últimos 2 anos. É um veículo, inclusive, que entrega uma melhor relação de custo-benefício frente aos seus concorrentes, ele está bem mais barato. Então, vale olhar para esse carro aí com uma certa atenção. Passando aqui para um sedã compacto da Fiat, temos o Gran Siena Attractive 1.4 Flex Manual 2014. 4 anos atrás esse carro custava R$ 31.328, há 2 anos chegou a quase 40 mil e agora está em 35.351, também numa tendência de queda aí para os próximos 2 anos, vamos dizer assim. É um carro que não vai demorar muito, na minha opinião, para chegar nos patamares de 4 anos atrás. Já está no meio do caminho para isso, vamos dizer. Só no último mês também teve uma queda de 0,5%. Passando para um veículo aqui da Ford, pegamos o exemplo do Ka, que era o mais vendido da marca na época, versão SL 1.0 Flex Manual 2019. Custava R$ 41.552 há 4 anos atrás, chegou a custar quase 52 mil há 2 anos e agora está avaliado em R$ 46.587 também, no meio do caminho para voltar aos patamares de 4 anos atrás. No último mês teve uma queda também de em torno de 0,5%. É um veículo que, mesmo contra todas as estimativas anteriores, né, quando a Ford tirou esses carros de linha, todo mundo achou que eles iam desvalorizar muito, só que não foi o que aconteceu entre os anos de 2020 e 2022, como você pode observar. Ele inflacionou bastante também comparado com os seus concorrentes, mas agora está desenhando aí uma tendência de queda e pode ser também um carro interessante para você ter hoje aí como seminovo. Falando aqui de um veículo um pouco maior da Ford, tem o EcoSport Freestyle 1.6 Manual 2013. Há 4 anos atrás, esse carro custava R$ 40.891. 2 anos depois, R$ 53.227 e agora está em R$ 49.854. Aqui a queda nos últimos 2 anos já foi um pouco menor, mas ainda assim até bem perceptível. Olha só no último mês esse carro teve uma queda de 1,3%, o que já é um pouco mais expressivo se tratando aí de um SUV compacto, categoria de veículos que hoje está sendo bem procurada, tanto no mercado de novos quanto de usados. Pegando um exemplo aqui da Volkswagen agora, né, o carro mais vendido da marca, né, o Gol, geração 5.0 Flex Manual 2010. Esse carro custava R$ 17.729 em 2020, mais precisamente no mês de agosto. Olha só como ele subiu de preço. Foi a quase 26 mil em 2022, mas agora está em 22.821. Também aí numa tendência de queda, mas ainda um pouco longe também dos preços de 4 anos atrás. E esse aqui se destaca negativamente com relação à sua variação de preço no último mês, que foi de 3,5% de alta. É um carro bem procurado, é verdade, tem uma fácil revenda, só que o Gol aqui no mês passado, quem acompanhou o vídeo de tabela FIPE de julho de 2024, percebeu que ele teve uma queda também bem expressiva, foi de 2,4%. Então, esse veículo aqui em específico, ele está tendo uma flutuação maior de preço de um mês para o outro. Por isso que é importante olharmos para um cenário mais macro, como estamos fazendo aqui nesse gráfico, pegando o histórico de preço dele dos últimos 4 anos, para ver para onde realmente o valor desse carro está indo, se ele está subindo, se ele está caindo. Diferentemente do Uno Mille, que deu para observar que ele está numa tendência de alta, o Gol aqui já está desenhando para uma tendência de queda, né? Olha só, em torno de R$ 3 mil mais barato do que há 2 anos atrás. Para um carro de em torno de R$ 22 mil é até bem expressivo. Falando aqui de um veículo de porte maior da Volkswagen, temos o Jetta Highline TSI 2.0 Turbo, né, automático 2011. Há 4 anos atrás esse carro custava R$ 45.500 aproximadamente. Olha só que preço interessante. 2 anos atrás estava em praticamente 60 mil e agora está em 58.668. Nos últimos 2 anos praticamente não caiu de preço, está ali em torno de R$ 1.400 mais barato só apenas. E no último mês ele também teve uma inflação bem considerável de 3,5%. Está sendo um carro bem procurado, sempre foi dessa forma para quem gosta de performance, gosta de desempenho.
e com isso é um carro que demora mais também para cair de preço. Pegando um carro mais novo da Volkswagen, aqui temos o Virtus Comfortline 1.0 TSI Flex automático 2019. Um ano depois de tirar do 0 km, esse carro estava avaliado em R$ 62.896 já como usado. 2 anos depois, já estava em R$ 84.521 e agora está custando R$ 73.846. Aqui sim é outro que está numa tendência de queda bem interessante nos últimos 2 anos, como você pode observar, mas ainda está um pouco longe do preço dele de 4 anos atrás. Pelo menos já está ali próximo da metade do caminho também para chegar naqueles valores. E é um dos sedãs compactos hoje seminovos mais procurados do mercado, então a sua variação de preço ela demora para acontecer de forma mais expressiva. No último mês teve uma alta de 0,1%, praticamente não mudou nada, né? Mas é um carro que pode sim continuar nessa tendência de queda para os próximos anos, como você pode observar no histórico mais recente, mas vai ser uma queda sempre mais sutil, porque é um veículo bem procurado aí também. E falando de um dos seus principais concorrentes, temos aqui o Toyota Yaris Sedan XLS 1.5 Flex automático 2019. Tabela desse carro estava em R$ 70.394, chegou a mais de R$ 88.000 e agora caiu para R$ 78.685, queda aí de em torno de R$ 10.000 nos últimos 2 anos. Porém, no último mês ele teve uma inflação de 0,3%, bem sutil, é verdade. O Yaris também é um outro carro aqui com uma boa relação de custo-benefício, ele tem uma tendência também de desvalorizar um pouco mais, é assim desde quando esse carro era 0 km, tirando esse período de inflação que ele teve aí, né, atípico, que todos os carros praticamente tiveram. O Yaris, frente aos concorrentes, ele cai um pouco mais de preço, então pode ser uma boa opção de custo-benefício com um conjunto mecânico muito confiável da Toyota. Falando em Toyota, né, temos o carro-chefe da marca também. Corolla XEI 1.8 gasolina automático 2005, Corolla de 9ª geração. Custava R$ 23.908, chegou a bater mais de R$ 32.000 há 2 anos atrás, e agora está em R$ 32.677. Ele subiu de preço nos últimos 2 anos. É claro, é um dos mais procurados no mercado de usados. É outro aqui que vai ser difícil cair de preço no médio e longo prazo. Pode acontecer, claro, mas para isso tem que vir uma reação em cadeia desde o veículo 0 km. Se os carros 0 km começarem a baixar de preço, se for o caso, que eu acho bem difícil também, dado o cenário atual, os seminovos vão baixando de preço, os mais antigos também vão ter que ir baixando para poder ter comprador, e aí, claro que um carro desse pode sim desvalorizar lá na frente, mas para isso tem que ter toda uma reação em cadeia vindo desde lá de cima. Mas o Corolla aqui teve uma queda no último mês com relação ao seu preço de 1,3%. Não dá para dizer que está numa tendência de queda, até porque você pode observar que o gráfico dos últimos 2 anos mostra o contrário. Então, não dá para animar muito só com essa variação de preço do último mês. Se pegar as variações mês a mês, aí você vai observar que é um carro que mais sobe de preço do que cai. Então, infelizmente, é dessa forma. Falando aqui do seu principal concorrente, né, que é o Honda Civic, pegando aqui na versão LXS 1.8 gasolina automático 2007, custava R$ 29.496, chegou a quase R$ 40.000 há 2 anos atrás e agora está em R$ 38.379 também, numa tendência sutil de queda nos últimos 2 anos, mas ainda assim um carro bem procurado que não desvaloriza com facilidade. Então, é bem parecido com a movimentação de preços do Corolla. Falando aqui de um hatch compacto da marca, mais novo um pouco, tem o Fit XL 1.5 16 válvulas flex automático, ano 2018. De 65 mil aproximadamente há 4 anos atrás, chegou a mais de 85 mil há 2 anos atrás. E agora caiu para 77.264, já numa tendência um pouco melhor aí de queda, sendo que no último mês, só no último mês, ele teve uma deflação de 0,4%. Vamos pegar aqui um exemplo agora da Hyundai, né, o mais vendido também na marca, né, um compacto aqui, o HB20, versão Comfort Style 1.0 Flex Manual 2016, de R$ 36.114, chegou a custar mais de R$ 49.000 há 2 anos atrás e agora está em R$ 45.521. Uma queda um pouco mais sutil nos últimos 2 anos,
está num preço bem longe ainda do que custava há 4 anos atrás. Mas no último mês teve uma desvalorização um pouco mais expressiva de 1,5%. Outro exemplo aqui da Hyundai, que eu sempre gosto de falar aqui nos vídeos de tabela FIP, que tá difícil de cair de preço, na contramão do que se previa para um carro desse, é o Azira GLS V6 gasolina automático 2010. Olha só como que tá o gráfico desse carro. Na tendência aí dos últimos 4 anos, ele só subiu de preço. Mas nos últimos meses, ele está acumulando aí algumas quedas sutis. É um carro que chegou a bater mais de 40 mil reais em alguns meses mais recentes. Só que agora ele está começando a cair, já baixou para os R$ 39.587. Então ainda está ok, apesar dele ter tido uma inflação no último mês de 1,2%, mas pelo menos caiu para baixo dos 40 mil reais, que ele já estava nesse preço já há um bom tempo. E falando aqui de um SUV de porte médio da marca, temos o X35 GLS 2.0 Flex automático 2013. Custava R$ 53.110 há 4 anos atrás, chegou a mais de 70 mil em agosto de 2022 e agora está em R$ 64.925, já numa queda um pouco mais perceptível também nos últimos 2 anos. E no último mês caiu 0,5%. Agora um veículo que está num preço, vamos dizer assim, bem inflacionado, mesmo comparando com vários de seus concorrentes, é o Renault Clio Express 1.0 16 válvulas flex manual 2016. Olha só o gráfico desse carro, que deveria ser um veículo, vamos dizer assim, de maior desvalorização no seu mercado aí, né, dos hatch compactos, mas aconteceu exatamente ao contrário. Olha só, ele foi de 23.247 para mais de 34 mil reais em 4 anos. É um veículo que está bem inflacionado. Olha só no último mês esse carro subiu 2,7% no seu valor. Para quem não queria comprar um Gol, um Onix, um outro carro que já era mais caro, como o seminovo na época, viu no Clio uma excelente relação de custo-benefício, um carro mais novo por um preço mais interessante. Então muita gente migrou, buscou esse carro, então a demanda foi maior e a oferta ficou da mesma forma. Então o preço dele acabou inflacionando bastante. E tá difícil de cair o valor desse carro aí, como você pode observar. Um outro exemplo aqui da Renault, um carro muito utilizado aí para quem trabalha no aplicativo, né? É o Logan Dynamic 1.6 16 válvulas flex manual 2018. Olha só, a variação de preço dele já tá mais interessante. 40.263 era o preço dele há 4 anos atrás. Chegou a custar 48.521 há 2 anos e agora caiu para 41.159. Está quase chegando no preço de 4 anos atrás, bem interessante. É um carro que tem uma boa relação de custo-benefício, mas um dos principais fatores que contribuíram para essa queda mais expressiva aí no preço do Logan é o fato dele ser muito utilizado nos aplicativos. Então, é um carro que hoje você encontra aí como seminovo, boa parte deles com quilometragens mais elevadas. Então, para quem está querendo comprar um carro desse agora, vai ter que ter uma atenção redobrada para não pegar um veículo com uma quilometragem muito alta. E com isso, o preço dele de tabela acaba caindo bastante. O próprio dono desse carro, que talvez trabalhou com ele há alguns anos aí no aplicativo, que está querendo trocar esse veículo agora, vai ter que fazer um desconto maior para poder passar para frente. Olha só no último mês esse carro caiu 3,5% no seu valor de tabela. Então, é uma opção interessante se você for olhar com relação a preço, mas tem que ficar ligado com o histórico, a procedência. Carros mais rodados assim tem que estar com as revisões em dia para você não ter maiores problemas. E é bem interessante você ter isso em mente quando for olhar um carro para comprar, verificar como é que está o histórico de manutenção, se o dono anterior ou os donos anteriores cuidaram bem dele. Também verificar toda a parte de documentação para ver se esse veículo não tem nenhuma restrição judicial, nenhum financiamento aberto que pode te dar dor de cabeça e impedir que você transfira ele para o seu nome até. E também, claro, verificar a estrutura desse veículo de monobloco, ver se ele não passou por nenhuma colisão mais séria que possa, inclusive, comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens, todos organizados num checklist completo, para você fazer uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado.
o guia completo. Falando aqui de um outro exemplo de veículo que caiu bem de preço aí no último mês, é o Peugeot 208 Active 1.2 Flex Manual 2020. Olha só, há 4 anos atrás esse carro custava 44.854. Chegou a 53.764 há 2 anos atrás e agora está em 49.216. Está num preço até interessante se formos comparar com 2 anos atrás. Está se desenhando para uma tendência de queda, é natural, é um veículo que tem esse maior potencial de desvalorização no médio e longo prazo, mas ainda está num preço, vamos dizer assim, na metade do caminho para chegar no valor de 4 anos atrás. Só que no último mês ele teve uma boa queda expressiva de 2,4% no seu valor. É um carro interessante nessa versão de entrada, né, Active, ele já vem muito bem equipado, vem com todos os itens de conforto básicos ali, é um carro com a boa qualidade do acabamento interno e que tem um preço de tabela mais acessível frente a vários de seus concorrentes aí de mesmo ano modelo. Então muita gente pode sim ver no 208 uma boa opção de custo-benefício, mas também é outro carro que hoje é bem utilizado por motoristas de aplicativo, então tem que ter uma atenção redobrada aí com a quilometragem que você vai comprar um carro desse. Também detalhe com a manutenção preventiva, porque esse motor 1.2 trabalha com correia dentada banhada a óleo, então é um veículo que não pode ter usado um óleo que não seja o especificado no manual do proprietário, fica a dica. Passando para o seu primo maior aqui, né, que é o Peugeot 2008 Allure 1.6 Flex Manual 2015, SUV compacto da marca. Olha só a variação de preço dele, que interessante. De 43.582 chegou a custar pouco mais de 50 mil 2 anos atrás e agora está em 43.304. Percebeu? Esse carro está custando mais barato do que há 4 anos atrás. É o primeiro aqui que vemos na nossa lista que chegou nesse patamar. Então, bem interessante. É outro aqui que tem uma tendência de desvalorizar bastante. Não é à toa que ele está custando praticamente o valor dele de antes dessas inflações loucas que tivemos no nosso mercado, né? Mas não dá para negar também que é um veículo de boa relação custo-benefício. Entrega uma boa lista de equipamentos, um bom conjunto mecânico, esse motor 1.6 aí, sem maiores relatos de problemas crônicos. Câmbio manual, se você não quiser, pega ele automático, tem manutenção extra para fazer troca de óleo do câmbio. E é um carro bem interessante, olha só, um SUV compacto 2015, custando 43 mil reais aproximadamente. Boa relação de custo-benefício, sem dúvidas. E teve uma variação sutil no seu preço aí no último mês, de queda de 0,3%. Não dá nem para considerar isso aqui como uma queda, né? Mas é um carro que está num preço bem interessante para você olhar e também com uma certa atenção. Passando aqui para Citroën, pegando um exemplo de sedã médio, também de boa relação custo-benefício, é o C4 Lounge, versão Tendance 2.0 Flex automático 2016. Preço dele de 4 anos atrás, R$ 45.615. Chegou a custar quase R$ 55.500 há 2 anos e agora está em R$ 52.158. Está aí numa queda um pouco mais sutil nos últimos 2 anos, está longe ainda dos preços de 4 anos atrás. SUV compacto da marca, um exemplo aqui seria o C4 Cactus Fuel Pack 1.6 Flex automático 2019, mesmo conjunto mecânico que eu falei lá do Peugeot 2008. Aqui a diferença é o câmbio automático. Custava pouco mais de 72 mil há 4 anos atrás, chegou a pouco mais de 82 mil há 2 anos e agora está avaliado em R$ 68.796. Aqui também um outro carro que está custando mais barato do que há 4 anos atrás. Como usado, né, em agosto de 2020, esse carro era mais caro. Olha só também que outra boa oportunidade. É claro que é outro também aqui que tem uma tendência de desvalorização um pouco maior, mas aqui estamos falando de um SUV compacto 2019. Na casa dos 68 mil reais também pode ser uma boa relação custo-benefício para você que não quer gastar tanta grana agora num carro. Dá para pegar um veículo aí com 5 anos de uso nessa categoria que está tão procurada hoje aí no mercado, né, dos SUVs. Passando aqui para um exemplo da Mitsubishi, temos o ASX 2.0 gasolina automático 2011. Custava em torno de 40 mil reais há 4 anos atrás, chegou a quase 58 mil reais e agora está custando 51.187 reais. Aqui teve uma queda também bem interessante nos últimos 2 anos, mas ainda está em torno de 11 mil reais mais caro comparado com 4 anos atrás. E no último mês teve uma alta aí de quase 1%, como você pode observar. Então aqui
já é um SUV que desvaloriza um pouco menos comparado com o C4 Cactus, comparado com um Peugeot 2008. Falando aqui de um veículo de porte maior da Mitsubishi, um crossover bem interessante, é a Outlander 2.0 16 válvulas gasolina automático 2016, mesmo conjunto mecânico lá do ASX. Olha só o preço de tabela desse carro, R$ 77.621 há 4 anos atrás, chegou a quase R$ 98 mil, inflacionou bastante em agosto de 2022, mas agora está custando R$ 86.551, uma tendência bem interessante de queda, algo em torno aí de R$ 11 mil mais barato do que há 2 anos atrás, mas em torno também de R$ 9 mil mais caro comparado com 4 anos atrás, mas teve uma queda de 1,1% no último mês. Passando aqui para um exemplo da Nissan, que muita gente também pediu nos vídeos anteriores, temos o Versa SL 1.6 Flex automático 2017. De 47.470, esse carro subiu para quase 60 mil há 2 anos atrás e hoje está em 53.471. É outro veículo aqui bem utilizado para quem roda no aplicativo. Não tanto nessa versão top de linha, que é a SL 1.6 automático. Muita gente prefere o 1.0 manual, versão de entrada, por ter um consumo de combustível melhor. Mas é interessante também ficar atento com a quilometragem, com o histórico de manutenção, assim como qualquer carro que você for olhar. E olha só que interessante, a queda de preço desse carro no último mês de 2% também, numa tendência, vamos dizer assim, de queda, se você também for observar o seu histórico aí nos últimos 2 anos. Pegando o primo maior do Versa aqui agora, o Sentra SL 2.0 Flex automático 2015, preço dele há 4 anos atrás era de em torno de R$ 45.500. Chegou a 57 mil há 2 anos atrás, aproximadamente, e agora está custando 54.378. Aqui já não tem uma queda tão expressiva assim, é um carro que já segurou um pouco mais seu preço. Claro que não tem uma procura tão grande quanto um Corolla, um Civic, um próprio Jetta, mas ainda assim eu diria que é um veículo de boa relação custo-benefício, um sedã médio, 2015, hoje aí na faixa dos 54, 55 mil reais, perto de um Corolla que nesse mesmo ano de fabricação está custando em seus quase 80 mil reais. O Sentra sim pode ser uma boa opção de custo-benefício, é um carro que, olha só, no último mês até subiu um pouco de preço, 0,3%, ele não vai ter uma forte tendência de queda, muito provavelmente, mas ele vai cair ali próximo de um Corolla, de um Civic ou um pouco mais, mas pode ser uma boa opção de compra também, com certeza. Mas pegando um exemplo aqui agora da Kia, que eu ainda não falei nesses vídeos de tabela FIP, temos o Sportage EX 2.0 Flex automático 2013, SUV médio da marca, mesma plataforma da iX35 que já falamos anteriormente. Olha só, esse carro custava quase 63 mil há 4 anos atrás, chegou a quase 80 mil há 2 anos e agora caiu para 72.555, já numa queda um pouco mais perceptível também nos últimos 2 anos. E para você que está pensando em comprar um veículo mais premium importado, também coloquei um exemplo aqui que é a BMW 320i Active 2.0 16 válvulas turbo Flex automático 2015. Tabela desse carro há 4 anos atrás era de R$ 83.855. Chegou a custar mais de 111 mil reais há 2 anos atrás, subiu bastante de preço, mas agora está em R$ 99.344, já caiu em torno de R$ 11 mil no seu preço, está longe do preço de 4 anos atrás, mas ainda assim aparentemente está numa tendência de queda e provavelmente vai continuar assim para os próximos meses, para os próximos anos. Então, analisando o mercado como um todo, e para isso pegando essa amostragem, né, que acabamos de ver aqui com esses veículos de exemplo em vários anos de fabricação, montadoras diferentes, faixas de preços diferentes, podemos fazer uma análise mais macro do mercado e entendermos que nos últimos 4 anos esses veículos todos, né, em média, estão inflacionados 19,9%. É uma taxa que ainda está bem alta, é claro, comparado com 4 anos atrás, mas ainda assim podemos considerar como algo positivo porque esse percentual já esteve bem pior. Para quem acompanha nossos vídeos aí mês a mês, sabe que num passado não tão distante, o mercado aqui que analisamos estava inflacionado em torno de 25%, quase 30%. Então aqui temos uma variação até positiva, vamos dizer assim. Esperamos que continue
continue assim para os próximos meses. Mas se pegar aqui as variações de preços do último mês de todos os carros que falamos, o mercado não variou nada. Mas como assim não variou? Teve carro que subiu de preço, teve carro que caiu. Se pegar a média de todas essas variações dos carros que falamos, deu uma variação de 0% aqui. Ou seja, a alta de um veículo compensou a baixa do outro e exatamente aqui no último mês não tivemos uma variação de preço nesse mercado que acabamos de analisar. Mas se pegarmos aqui nos últimos 4 anos, o veículo que está mais inflacionado é o Renault Clio. Como falei, né, um carro que está num preço muito acima do que deveria estar custando. Mais especificamente, 48,2% mais caro do que há 4 anos atrás. Então, um carro que ainda está longe de chegar num preço interessante para adquirir hoje em dia, na minha opinião. Agora, o veículo que já passou para baixo do seu valor de 4 anos atrás e está mais barato é o Citroën C4 Cactus. Tá 4,5% mais barato do que ele custava em agosto de 2020. Então, para quem quer um carro que não está inflacionado, essa pode ser uma das melhores opções para você. Claro que vai ter uma certa dificuldade de revenda no futuro, mas pelo menos você não vai pagar um valor tão inflacionado comparado com vários de seus concorrentes, né? E pegando aqui as variações de preços do último mês, os veículos que tiveram a maior alta foram o Volkswagen Gol, Volkswagen Jetta e o Citroën C4 Lounge, todos eles tiveram uma alta de 3,5% no seu valor de tabela comparado com o mês passado. Então aqui são veículos bem procurados, tirando o C4 Lounge, né? O valor de tabela dele aqui teve uma variação bem atípica, na minha opinião. Mas o Jetta e o Gol, sim, são veículos bem procurados, bem valorizados, de boa revenda no mercado em suas respectivas categorias e segmentos. Então, até que está condizente. Mas é claro que não é normal que os veículos fiquem subindo assim de preço de um mês para o outro, né? O ideal seria que eles tivessem uma alta sutil ou caíssem mais de preço aí de um mês para o outro. Até porque estão ficando cada vez mais velhos, cada vez mais rodados, não é verdade? E falando do contrário, o veículo aqui da nossa lista que teve a maior queda de preço só no último mês foi o Renault Logan, com 3,5% de deflação. Então é um carro que desvalorizou bem. É claro que essa deflação ela pode se compensar um pouco para o próximo mês, como vários veículos, né, que ainda estão flutuando bastante de preço, mas aqui no último mês o Logan sim teve uma queda bem expressiva. E esperamos para os próximos meses que continue dessa forma para vários desses veículos, né? Como podemos observar, vários modelos aqui estão em tendência de queda de preço nos últimos 2 anos. O pico de valores desses carros foi ali por volta de 2022, início de 2023. Daí para frente, boa parte deles já está acumulando quedas até bem expressivas. E para os próximos meses, a tendência é que o cenário se repita, os carros usados continuem ficando cada vez mais acessíveis, mais baratos, para também facilitar a nossa compra, a nossa troca de carro, né? Nós queremos pegar um carro mais novo, um carro menos rodado, mas com um valor tão inflacionado assim fica complicado, né? Mas e você, o que acha que vai acontecer para os próximos meses? Vai continuar essas quedas aí como observamos em vários modelos ou não? Vai estabilizar ou vai subir de preço? Comente aqui abaixo para a gente a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, mas ainda está na dúvida sobre qual modelo de veículo adquirir aí para sua garagem, eu vou deixar aqui uma playlist com vários vídeos de listas de sugestões de veículos separados por preço, por categoria, para te ajudar a escolher o melhor modelo que vai atender às suas necessidades. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.